Queria dar um preâmbulo aqui sobre uma parte interessante dessa história que vocês acabaram de estudar, o livro de Daniel. E existe ali uma situação muito interessante que vale a pena refletir. Quem é mais antigo lembra que a Bíblia tinha 4 páginas em branco entre o Novo e o Antigo Testamento. Quem lembra disso aqui? Quem teve Bíblia assim? Eu tive Bíblia assim. Você pegava, acabava o último livro do Antigo, aí você... Opa! 4 páginas em branco, exatamente. Eu olhava aqui e falei assim, pô, erro de... Primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, houve erro aqui na encadernação, né, Até que um dia eu descobri o que significavam aquelas 4 páginas. Aquelas 4 páginas representaram exatamente 400 anos de silêncio profético. E eu já vi pessoas tentando explicar isso, mas por que houve 400 anos de silêncio profético? Não, isso aí era uma determinação que o Senhor Deus deu sobre a terra para esperar ansiosamente pela vinda do Messias. Será que é isso? Acho que não. Eu tenho uma outra tese. Depois de me debruçar sobre os estudos e fazer em paralelo a história mundial com as questões espirituais, eu acho que eu consegui entender o que aconteceu. E aí a gente chega exatamente, praticamente, no meio desse caminho, nos 200 anos, em média, você vê na história algo acontecer. Você vê um grande levante sobre a face da terra que estava nas mãos de Alexandre, denominado o Grande. E Alexandre consegue expandir os domínios de uma forma extraordinária. Se você pegar no mapa, e eu vou pedir aqui a minha equipe de apoio para colocar o mapa aqui do lado, você vê no mapa o tamanho do território conquistado por Alexandre, é alguma coisa assim, avassaladora. Amém? Só que aconteceu uma situação. Alexandre não deixou descendente. E após a sua morte, esse território foi dividido, foi parcelado pelos seus generais, que foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, você pode ver aí no mapa como é que ficou o território dividido posteriormente. Como você pode ver, a região da Palestina começou sobre o domínio de Ptolomeu, mas posteriormente ela foi incorporada ao quê? Ao território dos Seleus. E o que tinha de interessante nesse homem, nesse general e naquilo que ele dominou? Ele era um grande incentivador entre aspas, tá? É para ficar poético. Um grande incentivador da cultura helênica, da cultura grega em todos os territórios dominados. Então, ele entendia que a expansão não era só militar, não era somente para ter povos dominados que pagariam imposto ao país inicialmente e agora a ele. Ele queria mais que isso, ele queria que tudo que acontecia na Grécia fosse replicado nos territórios dominados. Todos tinham esse pensamento? Tinham, mas eu posso dizer que Seleuco tinha isso de uma forma a mais. Então ele lutou por isso. Então você vê que num primeiro momento o território estava num domínio, mas logo na sequência foi transferido o domínio. E aí você pergunta, mas o que tinha de tão complexo esse domínio? É porque eles faziam questão de trazer a cultura, o estilo de vida e a mentalidade grega. Aí você pergunta, mas qual é o problema com isso? Qual era a grande característica que os gregos traziam como sobrenome para eles, que eles tanto se orgulhavam? Eles eram um povo que extremamente filosófico.
Eles colocavam filosofia, matemática, astrologia num patamar diferenciado. Então, o que você tinha nessas três características, dessas três principais funções dentro de um reino, o que você pode fazer um paralelo com isso? Você tinha que as pessoas racionais eram as pessoas mais influentes do mundo. Você está entendendo isso? E aonde que acontece isso? Exatamente no momento do silêncio profético em Israel. E eu pergunto para você, será que é coincidência? No momento que quem estava no domínio sobre o povo consegue infringir algo que quebra as ideologias que eles tinham na fé judaica, na fé em Yahvé, onde eles viveram muitas e muitas histórias que eram sobrenaturais. Agora eles começam a não olhar mais as coisas sobrenaturais que eles viveram como as mais importantes. Agora essa geração entende que o mais importante é ser o quê? Racional e não espiritual. E do momento que eles fazem essa Não, eu não quero mais ser o cara espiritual. Ser espiritual é um grande profeta, ser um grande sacerdote, ser um grande mestre, coisa que era muito respeitado e conceituado. Agora muda. O filósofo é que está à frente. O astrólogo é que está à frente. O matemático é que está à frente. Então, eles param de fazer essa procura pelo mundo espiritual, trocando literalmente por aquilo que os seus dominadores haviam colocado como sendo o certo. Antíoco IV Epifânio foi um que decidiu levar isso mais à frente. Os outros já haviam só que existiam alguns territórios que tinham o quê? Certa resistência. Por que você tinha uma certa resistência? Quem é que infligia certa resistência? Pergunto eu para você. Pessoas que tinham cultura bem centralizadas, bem construídas. Pessoas que tinham base, que tinham alicerce. Então, se você tem base, você tem alicerce, não é qualquer musiquinha que fica como um chiclete no teu ouvido que vai te corromper. Não é qualquer debate ou programa de televisão ou uma novela que mostra novos valores como sendo agora o certo que vão corromper você. Porque você tem alicerce. Hoje, por exemplo, eu tive uma conversa no serviço com 3 homens que eu considero pessoas inteligentes e foi trazido uma situação exatamente porque nós chegamos no momento da conversa que foi falado que eu estaria... Eu falei, poxa, eu estou ministrando exatamente sobre o helenismo essa noite. E um deles trouxe um viés. Ele é psicólogo. E ele falou, e o que diz que esse teu certo é o certo? Eu falei, primeiro, porque não é o meu certo. O meu certo só é dito certo porque eu acredito em algo na qual eu tenho fundamento. Se você não tem fundamento, qualquer coisa que te dizem de uma forma mais eloquente, mais bonita, mais cheirosa, mais colorida, pode se tornar algo que mexa contigo. Sabe, no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, na quarta-feira de cinzas, caiu uma grande tempestade. E nessa grande tempestade, centenas, literalmente centenas, porque só na Ilha do Governador foram 100 e alguma coisa, no Rio de Janeiro toda caiu. Centenas, plural, de árvores. Árvores gigantes, árvores com grande copa, árvores frutíferas, caíram. E aí você pergunta, o que aconteceu? Teve um vento forte? Teve. Teve uma chuva estrondosa? Tá, teve. Mas era para causar aquele estrago? Não. Às vezes você tinha uma coluna de 4 árvores, onde uma caiu e 3 estavam de pé. Em outra rua você entrava, 2 caíram e as outras 2 que estavam do lado estavam de pé. Às vezes você via, como no meu serviço, 2 árvores do mesmo tamanho. Uma caída e a outra de pé. E você pergunta, qual é a lógica desse negócio? Simples. Porque muitas árvores, às vezes, estão até crescendo para cima, mas não tem raiz. E essa era a característica. Essas árvores que caíram eram árvores com raízes superficiais.
Porque por estarem perto de prédios, perto de pilares, então, por ter muito concreto em volta, por vezes ela não consegue se aprofundar num terreno muito duro. O que ela faz? Ela só abre para o lado. Traz equilíbrio para ela? Traz. O problema é quando bate o primeiro vento, derruba. É exatamente isso que a gente está estudando nessa história. O livro histórico dos Macabeus vai nos falar exatamente sobre isso. Vai nos trazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Aonde nós estamos colocando as nossas raízes. Elas são superficiais ou elas são profundas? Porque, meu amigo, se as suas raízes são profundas, não é qualquer vento que vai te derrubar. No caso deles, Antíoco IV Epifânio deu o decreto que, a partir de agora, fosse nos territórios dominados, por bem ou por mal, e aí vem a outra reflexão, por bem ou por mal, as pessoas terão que se prostrar e me adorar como sendo um semideus. Então ele se coloca com uma situação de... E é interessante que onde existia países onde havia politeísmo, isso era só mais um deus, então vida que segue. Porém, quando ele chega em Israel, ele enfrenta um grande problema. Por quê? Era uma nação monoteísta. E uma nação monoteísta não ia aceitar fazer aquilo que acreditava ser certo para Yahvé, para uma figura humana. A única figura humana que eles entendiam que mereceria algo diferenciado é o Messias, e com certeza Epifânio não era esse Messias. Isso aí você podia ser. Isso eles tinham certeza absoluta. Não era a figura que eles esperavam do Messias. E agora ele vem e começa a usar de estratégias, e eu quero convidar você a estar muito atento a isso. Tem uns 5 minutos. Mas são 5 minutos muito importantes. Porque para ele começar a minar aquelas pessoas, a minar a fé daquelas pessoas, ele não pegou soldados com lanças, com espadas e com arcos e flechas e falou, nega a tua fé e agora começa a adorar a cultura helênica. Não foi assim que ele fez. E você que é inteligente, presta bem atenção, que eu não estou contando a história de um filme nem de uma novela atual. Eu estou contando uma história bíblica que se passou há mais de 2000 anos atrás. Você vai entender por quê. A primeira coisa que ele fez, bom, o que traz alegria ao povo, divertimento ao povo? Nós vamos trazer os Jogos Atléticos da Grécia para o território de Israel. Nós faremos agora competições de pessoas atléticas. E aí, com isso, ele começa a fazer o quê? O culto ao corpo. Tá bem? Só que ele vai mais à frente. O que os gregos tinham de tão interessante? E até uma pessoa me fez uma pergunta. Ah, então foi nessa época que se difundiu a cultura greco-romana? Eu falei, pênalti, permita-me corrigir. Você está 200 anos equivocado. Como assim? Você está confundindo na história da humanidade uma situação e instintivamente já está falando outra. Por quê? A cultura não era greco-romana. Naquele momento, onde Alexandre tinha acabado de sair de cena e os seus generais ainda dominavam, a cultura era somente grega. Ou helênica, como você preferir. Então era somente a cultura grega. A cultura romana vai se difundir mais lá na frente e a gente vai falar isso na próxima aula. Na próxima palestra que nós damos aqui, nós vamos entrar e entender o porquê que depois foi chamado de cultura greco-romana. Tem todo um sentido e é muito interessante. Mas aí ele vai primeiro e coloca o quê? Os Jogos Atléticos. Outra coisa que ele faz, ele traz a cultura. A gente estava falando sobre isso aqui no começo do culto, né? Sobre a questão de uma vestimenta hoje, um corte de cabelo hoje, aí passa 2 anos, aí você é cafona, mas faz 1 ano você tá o cara na moda, você é a pessoa mais na moda. Que confusão isso! Então falamos sobre isso. Então eles trouxeram o quê? A vestimenta da Grécia, a forma de se vestir agora dentro do território de Israel. É isso aqui que é maneiro, isso aqui que é o bonito, isso aqui que é o legal. Então ele vai, traz divertimento, traz novas roupas e faz o quê? Na sequência, como era constituído a nação de Israel? Você tinha o Conselho dos Anciãos, você tinha o Conselho dos Sacerdotes,
você tinha os mestres, você tinha uma construção cultural que cuidava da nação como um todo. Tinha um sacerdote, tinha um sumo sacerdote. O que ele faz? Ele traz a constituição política da Grécia e começa agora a convidar os judeus a exercerem papéis políticos para a sociedade. Então, meus amigos, eu quero convidar vocês a tomar muito cuidado, porque normalmente a sua mudança de caráter de pensamento não acontece no estalar de dedos. A única coisa que acontece no estalar de dedos é no filme da Marvel. O cara estala o dedo e metade da humanidade vai. Mas, no mundo real, essas coisas acontecem homeopaticamente, gradativamente e constantemente. E, de novo, eu falo para você, se você não tiver uma raiz, você vai hoje balançar 1 centímetro, amanhã 2, no próximo mês balançou 3, e quando você menos se tocar, você está no chão, caído, prostrado, derrotado. Então eu convido você, que talvez esteja assistindo esse vídeo e se perguntando, mas esse aí sou eu caí. Eu já não estou mais de pé, eu já não sou mais aquele que eu fui há alguns meses ou anos atrás. Então, a primeira coisa que eu te faço é te convidar a refletir aonde foi que a dracma caiu, aonde foi que você se perdeu. Porque, normalmente, o ponto de restauração plena da nossa vida é conseguir voltar naquilo que nos destronou, aquilo que nos destruiu, aquilo que nos derrubou. E fazer novamente os nossos passos, a nossa caminhada, só que agora de uma forma diferente. E mais, com história e bagagem, para no meio do caminho, se você encontrar outros que estão indo pelo mesmo caminho, você poder ajudar essas vidas. Sabe? A última coisa que eles fizeram, e a derradeira, foi trazer a religiosidade grega para o povo de Israel. Então, tudo foi... Eu já boto o jogo atlético, aí agora os atletas que estão ali, você admira eles, e aí você começa a ver a vestimenta deles, e aí da vestimenta deles você começa a ouvir que a nação precisa ter uma constituição, aí você agora tem funções, cargos políticos diferentes, e aí diante disso você chega até que ponto? A questão de entender que essas pessoas que estão na mídia, as pessoas que são sinistras, adoram deuses diferentes. E aí, como ser humano, quer a busca do sucesso e da conquista, qual é a característica daqueles que não têm alicerce? Andar ao lado daqueles que, entre aspas, parecem ser o cara. A influenciadora. Amém, igreja? Só que quando eles entram na questão religiosa, aí sim, a pastora até pincelou aqui, acontece uma coisa muito sinistra. Antíoco manda que o templo de Jerusalém fosse invadido em primeiro momento. E os sacerdotes gregos fizessem algo que seria deplorável. Sobre o Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na mesa da propiciação, eles fazem um sacrifício a um animal imundo. Eles sacrificam um porco no Santo dos Santos. É interessante refletir numa coisa, e eu paro por aqui essa noite. Quem ofereceu o sacrifício? Pergunto eu a vocês. Tinham armas no pescoço daquelas pessoas que sacrificaram? Não. Porque existiam sacerdotes que haviam se corrompido. Existiam homens de Deus que haviam se corrompido. Que agora começavam a acreditar que isso realmente era o melhor. Perderam o foco. Perderam o compasso. Sabe, a pastora falou aqui na outra ministração sobre, às vezes, você tem 20 anos de igreja. E você está pensando, não, eu estou sedimentando culto após culto, mês após mês, o meu lugarzinho no céu. E eu quero dizer que, às vezes, isso pode ser uma grande mentira. Às vezes, existem pessoas que estão desviadas, que têm mais chance de voltar e ter o encontro com Cristo do que algumas pessoas que são como verdadeiros saduceus. Que estão negociando o que é santo com o que é bom. O que é santo com o que é lucrativo. O que é santo para o que me é agradável. Então, eu chamo você a refletir. Nesse momento da história,
vários sacerdotes, quando vem aquilo e fala, eu não vou me corromper, eu não vou aceitar. Eu não vou prestar culto a divindades pagãs, eu não vou fazer sacrifício abominável ao Senhor dentro do templo dele. E esses sacerdotes, para que as suas vidas não fossem tiradas, são obrigados ao quê? A fugir. E agora vários sacerdotes estão fugindo de Jerusalém para não pagarem com as suas vidas. Amém, igreja? E é aqui que eu paro. Hoje eu termino aqui. Porque nessa peregrinação, vários homens foram para cidades circunvizinhas, para municípios, né? Como se a gente pensasse municípios, estados, né? Fazendo um paralelo para que você entenda. E aí começam a fugir, mas eles têm uma marca, eles são diferentes. Sabiam que ele era um sacerdote. E aí o que ele faz? Epifânio manda agora guarnições de homens andando por Israel para em cada lugarejo, para cada vilarejo, para cada cidade, fazer o quê? Um sacrifício profano, onde os sacerdotes locais, onde os homens de Deus daquela localidade precisariam levantar um altar e sacrificar a Antíoco. E é exatamente daí que nasce a história dos Macabeus. Mas semana que vem nós estaremos falando disso com mais propriedade. Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.